capivara, mingau, cuia, pirá, maracujá, capoeira. Se você entendeu o que eu disse, você entendeu um pouco do que é o Nheengatu, também conhecido como língua geral. Mas se você quiser aprender o que é o Nheengatu, esse vídeo é para você. Nessa aula, nosso tema central será sobre a origem e sobre a atualidade do Nheengatu. É conteúdo assim que você procura no YouTube? Então seja bem-vindo, você está no lugar certo. Eu sou o professor Bruno Tulux e vou te ajudar a entender o que é o Nheengatu. Os estudos mais recentes apontam que no momento da chegada dos portugueses ao território que hoje corresponde ao Brasil, viviam nessa região cerca de 8 milhões de pessoas que falavam dezenas de idiomas diferentes e que, consequentemente, praticavam culturas diversas. Como podemos supor, era quase impossível que todas essas pessoas falassem a mesma língua. Contudo, boa parte dessas pessoas se entendiam através da fala. Isso porque esses antigos habitantes do Brasil falavam línguas derivadas do tronco linguístico tupi e que contava com elementos da fala comum para todos esses povos, conforme apontava a Gramática da Língua Brasílica, publicada em 1595. Como uma expressão do processo colonizador, os padres jesuítas passaram a documentar muitos hábitos dos povos nativos do Brasil. E entre os séculos XVI e XVII, esses mesmos padres criaram uma língua geral chamada de Nheengatu, que permitia a comunicação entre portugueses, espanhóis e os habitantes do Brasil. O Nheengatu, oficializado por Carta Régia em 1689, descartava as especialidades das línguas de grupos específicos, sendo uma espécie de língua como se fosse o latim, que deu origem ao português, espanhol, francês, italiano, mas que era aplicado somente à América Portuguesa, justamente porque conectava línguas nativas dos povos que já viviam nessa região. E por estar conectado ao processo de colonização, tinha como referência a gramática da língua portuguesa, além de contar com alguns elementos da língua espanhola. E a opção pelo Nheengatu se deu justamente porque no Brasil, naquela época, existia uma infinidade de línguas relacionadas aos povos que viviam aqui. Por outro lado, alguns pesquisadores afirmam que o Nheengatu não foi criado ou articulado para tornar compreensível a comunicação entre esses povos nativos falantes de diversos idiomas com os colonizadores portugueses ou espanhóis. E segundo essa linha de pensamento, o Nheengatu é um processo natural, espontâneo, de transformação do tupi antigo em uma nova linguagem. Uma evolução natural de cerca de 500 anos de utilização do tupi. De certa forma, o Nheengatu, que era uma língua muito falada do Maranhão até o Grão-Pará, é uma língua que está conectada às raízes do Brasil, já que ela permite a franca comunicação entre os povos nativos e aqueles que chegaram depois, portugueses ou espanhóis. É o Nheengatu que hoje, passado tanto tempo, nos faz conhecer uma parte da nossa história, das nossas origens. E como você chegou até aqui, eu tenho certeza que você está interessado nesse assunto. Então que tal você também utilizar uma camiseta como essa que eu estou usando, que tem estampada as raízes do Brasil e que faz referência a inúmeros povos nativos do Brasil. Para você usar uma camiseta como essa, você precisa acessar o site da Toca do Tamanduá, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, e escolher a sua estampa preferida. Lá você vai encontrar inúmeras camisetas como essa que remetem à história e à cultura do Brasil. Os produtos da Toca do Tamanduá são totalmente feitos no Brasil, com malha 100% algodão e ainda se preocupam com a preservação da natureza. E para ficar ainda mais fácil para você adquirir a sua camiseta com a sua estampa preferida, eu tenho um cupom que vai te dar 10% de desconto nas compras das suas camisetas. Assim que você escolher as suas camisetas, você digita o cupom PROFTULUX, tudo em maiúsculo, como está aqui na tela, e pronto! Você vai ter um descontão adquirindo camisetas como essa, que são super legais. Então aproveite essa dica e assim que acabar esse vídeo, vai correndo no site da Toca do Tamanduá para adquirir a sua camiseta. Combinado? Então bora voltar para o vídeo para falar mais sobre o Nheengatu. Nheengatu, que quer dizer língua boa em uma tradução literal,
foi amplamente utilizado no cotidiano, tanto por povos nativos quanto por africanos escravizados e também por europeus, quando foi proibido pela coroa portuguesa através de uma carta régia, publicada no ano de 1727. E apesar de ter existido oficialmente por um curto período, o Nhengatu deixou um imenso legado para nós brasileiros. Essa pronúncia com as vogais acentuadas, que é típica do Brasil e bastante diferente do português falado em Portugal, é uma herança do Nhengatu. Além disso, a mistura feita com a língua tupi gerou um português falado no Brasil muito mais anasalado, diferente do que é falado em Portugal e nas outras colônias de Portugal espalhadas pelo mundo. E aquelas palavras que eu disse lá no começo do vídeo, capivara, mingau, cuia, pirá, maracujá e capoeira, que são muito comuns para nós, são exemplos que servem para entender essa mistura de culturas. E na verdade o Nhengatu deixou como herança para nós brasileiros mais de 10 mil, isso mesmo, mais de 10 mil vocábulos que nós utilizamos cotidianamente e que muitas vezes nós nem sabemos que são descendentes dessa mistura, dessa fusão de culturas e que tiveram origem na língua tupi. E você deve então se perguntar, então o Nhengatu deixou de ser falado assim que foi proibido pela coroa portuguesa? Não foi bem assim. O Nhengatu, que também pode ser chamado de língua geral amazônica ou também de tupi moderno, mesmo após ser proibido, continuou sendo falado e até 1877 era a língua mais falada em toda a região norte do atual Brasil e com o passar do tempo passou a recuar cada vez mais para o interior. E ainda hoje o Nhengatu é falado por cerca de 6 mil pessoas na região do Alto Rio Negro, no estado do Amazonas, segundo dados atualizados em 2022. Mas também é falado por grupos menores, no Baixo Amazonas e no Baixo Tapajós, já no estado do Pará. E lá no extremo norte do Brasil, na divisa do nosso país com a Venezuela e a Colômbia, no município de São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas, o Nhengatu é reconhecido como língua oficial, ao lado do português e do espanhol. E além do Brasil, o Nhengatu ainda é falado na Colômbia por uma população aproximada de cerca de 8 mil pessoas. E após dizer tudo isso, é importante ressaltar que nunca existiu um povo chamado Nhengatu. O termo Nhengatu se popularizou no século XIX, provavelmente através dos escritos de Couto Magalhães em 1876. Antes disso, o Nhengatu era conhecido como língua brasílica. Segundo estudos, a retração do Nhengatu acontece por vários motivos. Um deles é a migração da população nordestina para o Amazonas, a partir da década de 1870, por conta das secas que castigavam a Caatinga e o sertão nordestino. E essa migração se tornou ainda mais intensa a partir do desenvolvimento do ciclo da borracha, fazendo o Nhengatu retroceder cada vez mais para o interior. Mas outro fator que é decisivo para a diminuição da utilização do Nhengatu foi a cabanagem, uma revolta que ocorreu durante o período regencial, entre 1835 e 1840. Essa revolta teve um peso significativo na retração do Nhengatu, já que após terminados os conflitos, essa língua se tornou proibida na região, e até mesmo as localidades que eram conhecidas por nomes em Nhengatu foram trocadas por nomes aportuguesados. Fatos que nos permitem compreender o processo de retração dessa língua, especialmente no século XIX. E para você que gostou desse assunto, eu vou deixar como sugestão um outro vídeo que eu já gravei. Esse tem como tema o Mbotetê ou Boitatá, que também tem origem no Nhengatu e que trata de uma famosa lenda brasileira, conhecida por todos, inclusive por você. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever, deixar seu like, fazer um comentário, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que se interessem por esse assunto e fazer esse conhecimento chegar ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!